Boa tarde a todos. Vamos só aguardar mais 1 ou 2 minutos para esperar por pessoas que ainda estão a entrar e às 6:02 começamos então a apresentação. Vamos então dar início à apresentação e começo por dar boas-vindas a todos os presentes. Este será o primeiro webinar desta série de webinars do Banco Carregosa, com a temática de princípios básicos do investimento. O meu nome é Miguel Ricão Ferraz e sou analista financeiro do Banco Carregosa. Antes de dar início propriamente à apresentação, deixo só aqui um pequeno disclaimer, como é habitual neste tipo de eventos, com as normas habituais dos nossos avisos. Passando então para a apresentação propriamente dita. A apresentação que vos trago aqui hoje acaba por estar segmentada em duas partes principais. A primeira é uma visão macroeconómica com a análise e as perspectivas sobre o contexto macroeconómico, que incide sobre as três rúbricas essenciais, que é o crescimento económico, a inflação e as expectativas da política monetária. Na segunda parte da apresentação teremos então uma abordagem sobre os princípios do investimento com o objetivo de responder à pergunta porquê investir. Passando então para a visão macro e abordando a questão do crescimento económico. Do gráfico da esquerda acabamos por encontrar as previsões para o crescimento económico em 2024 e do lado da direita temos as previsões para o crescimento económico em 2025. Começando por 2024, podemos ver que ao longo de 2022 e 2023 as previsões para o crescimento económico, tanto na zona euro como no Japão, têm vindo a realizar uma trajetória de abrandamento desta perspectiva sobre a taxa de crescimento nestas regiões e encontramos atualmente o Japão com uma taxa de crescimento para o ano de 2024 nos 0,7% e a zona euro nos 0,6%. Do outro lado, acabamos por encontrar a China com o surgimento destas perspectivas para o crescimento económico em 2024, contabilizando uma previsão de crescimento de 4,82% para o ano e os Estados Unidos com um ponto de inflexão nestas perspectivas para o crescimento económico bem mais acentuado, passando essencialmente de um crescimento, de uma previsão de crescimento de 0,65% em agosto de 2023 para os atuais 2,4% previstos para o final do ano. Este ressurgimento das perspectivas de crescimento da economia norte-americana acabam por estar alicerçados naquilo que tem sido a robustez da economia, motivada por uma procura interna mais resiliente, mais robusta, motivada por dois fatores principais. O primeiro é um mercado de trabalho forte, com taxas de desemprego
abaixo dos 4% e uma taxa de crescimento dos salários que tem contribuído para que o consumo cresça de forma constante, apesar do aumento do nível de preços. E outro fator é o excesso de poupança pandémico, que apesar de já estar bastante mais lapidado, acaba também por contribuir para esta robustez da procura interna na economia norte-americana. Na comparação da fotografia de 2024 com as previsões para o crescimento em 2025, vemos que está perspectivado um abrandamento do crescimento económico para a economia chinesa, de 4,2% para 4,47%, e também nos Estados Unidos, de 2,4% para 1,7%. Por outro lado, acabamos por ver que temos incutido um ponto de inflexão na taxa de crescimento do Japão, passando de 0,7% em 2024 para 1,1% em 2025 e na zona euro a passar de 0,6% em 2024 para 1,4% em 2025. Na zona euro, este ressurgimento que é perspectivado para o crescimento económico acaba por estar assente na ideia de que, à medida que o Banco Central Europeu começa a cortar taxas de juros, a economia poderá usufruir de encargos mais baixos com a dívida e então a atividade económica poderá ressurgir na região. Na segunda rúbrica, relativamente à inflação, e novamente do lado esquerdo temos os contributos da inflação para os Estados Unidos e do lado direito para a zona euro, nos contributos da inflação numa perspectiva anual. No comparativo destas duas imagens podemos ver, e aliás antes disso, queria só salientar que efetivamente temos nas barras a azul escuro a componente da energia, temos também a amarela a componente dos serviços, a verde a componente dos bens e a azul claro a componente da alimentação. A reta preto acaba por ser inflação headline, o índice geral da inflação, e na reta laranja temos a inflação core e esta acaba por excluir os componentes mais voláteis do índice geral, que são os preços de alimentos mais voláteis e a componente da energia. É uma componente de inflação muito mais relacionada com o mercado de trabalho e a ponto de situação do mercado de trabalho em cada uma das regiões. Mas avançando para a análise destes dois gráficos, podemos ver que, efetivamente, o pico da inflação nos Estados Unidos viu um valor mais baixo e ocorreu mais cedo do que na zona euro. Nos Estados Unidos tivemos um pico de inflação de 9,1% em junho de 2022 e na zona euro de 10,6% em outubro de 2022. Desde então, nos Estados Unidos, acabamos por ver um ritmo de desinflação satisfatório, que durou pelo menos até junho de 2023, e desde então a inflação acabou por encontrar um platô que tem contribuído com alguma resistência para ali por volta dos 3%, a inflação core, que acaba lá está por estar mais relacionada com os dados do mercado de trabalho e temos visto um mercado de trabalho bastante resiliente, tem também encontrado um platô próximo dos 4%, apesar de a leitura de hoje da inflação core, devido à revelação dos dados do relatório da inflação nos Estados Unidos, acabou por encontrar um valor mais satisfatório, de 3,6%, que acabou por ser interpretado de forma bastante positiva pelos mercados e tem-se refletido ao longo desta tarde nos índices norte-americanos. Do lado da zona euro, acabamos por encontrar um processo de desinflação bastante mais satisfatório, que ocorreu a um ritmo mais significativo, com a inflação headline a passar dos tais 10,6% para os atuais 2,4% e já bastante próximos daquela que é a meta e o objetivo do Banco Central Europeu e da Fed, que é comum, que é uma estabilização dos preços próxima dos 2%. A inflação core na zona euro acabou também por convergir para os valores que é pretendido, encontrando a última leitura nos 2,9%. Queria só destacar também um outro ponto aqui nestes gráficos, é que efetivamente nos Estados Unidos podemos ver que a inflação se encontra mais enraizada devido à componente dos serviços. Podemos ver que efetivamente a barra a amarelo no gráfico da esquerda
acaba por oferecer essa resistência que se tem sentido no processo de desinflação, com a componente dos serviços a contribuir com mais de 80% do valor da inflação geral nesta leitura mais recente. Na zona euro, a situação é bastante distinta, esta componente dos serviços não tem feito tanta resistência ao processo de desinflação. O problema da inflação na zona euro foi mesmo a crise energética durante o ano de 2022, e isso é perceptível pelas barras a azul escuro, e essa componente tem agora contribuído negativamente para a inflação e positivamente para aquele que é o processo de desinflação na região. E é também esta componente de serviços mais controlada que irá permitir ao Banco Central Europeu cortar taxas com maior tranquilidade do que a Fed terá que ter mais cautela devido a uma componente dos serviços mais enraizada. E passando para o último slide desta secção, relativamente às expectativas de política monetária. No início do ano, eram estimados cerca de 6 cortes de 25 pontos base, ou seja, um agregado de 150 pontos base ao longo de cortes ao longo de 2024, tanto para a Reserva Federal como para o BCE. Nesta altura, a maior parte das casas de investimento descrevia estas expectativas descontadas pelo mercado monetário como irrealistas, e isso veio efetivamente a verificar-se com o ajustamento das expectativas ao longo de 2024, e atualmente contamos com cerca de 2 cortes de 25 pontos base perspectivados para a Reserva Federal, que deverá trazer a taxa de cedência de liquidez dos atuais 5,5% para uma taxa próxima dos 4,9%, e na zona euro o ajustamento não foi tão severo, encontramos a possibilidade de 2 a 3 cortes de 25 pontos base, com a taxa de depósitos de 4% a passar para uma taxa próxima dos 3,2% no final de 2024. Posto isto, passamos para a segunda parte da apresentação, com o objetivo de dar resposta a esta pergunta de porquê investir, e vamos tentar delinear esse caminho ao longo destes próximos slides. Neste sentido, começamos por dar resposta à pergunta o que é investir? E investir pode ser interpretado como um processo que envolve a aplicação, a alocação de recursos com o objetivo de combater, por exemplo, a inflação, ou seja, ter um objetivo em anexo e obter retorno a longo prazo. É esta visão de longo prazo que confere ao investidor uma forma de planear o seu futuro financeiro, tendo em conta os seus propósitos de investimento, como mencionei, ou metas pessoais, envolvendo também a assunção de riscos calculados. E estes riscos calculados devem considerar os fatores que determinam a tolerância ao risco do investidor. E mais à frente na apresentação iremos poder perceber quais são estes riscos e de que maneira influenciam a tolerância ao risco do investidor. Posto isto, é também importante fazer a separação entre os conceitos de investir e jogar. E enquanto o investimento é baseado na pesquisa, na análise e numa estratégia de longo prazo, jogar é muitas vezes um processo aleatório, sem um plano em concreto, no qual a sorte e o azar desempenham um papel central. O investimento procura criar riqueza com base em fundamentos e probabilidade de cenários, enquanto jogar geralmente tem riscos descontrolados, sem a criação de riqueza a longo prazo. E é este conjunto de fatores que faz com que no investimento as probabilidades de sucesso estejam a favor do investidor, com um termo de troca favorável entre o risco e o retorno. Como última nota neste slide, é necessário esclarecer que o retorno dos investimentos naturalmente não está sob o controle do investidor, estando dependente de variáveis de mercado. E neste sentido é importante mencionar que o investidor se deverá focar nos fatores que pode efetivamente controlar, como o nível de poupança gerado, pode ser controlado através de um orçamento de gastos mensal. Temos também a duração dos investimentos, ou seja, quanto maior a duração dos investimentos, maior será o efeito de compounding. Mais à frente na apresentação iremos perceber melhor este conceito. E temos também a alocação de ativos, que irá determinar o nível de risco do investimento realizado, e é importante que este nível de risco esteja
esteja enquadrado com o investidor e traga alguma tranquilidade para o mesmo em cenários de incerteza, e contamos ainda com os custos de investimento e questões fiscais. No próximo slide, relativamente aos 6 princípios fundamentais do investimento. É importante compreender que estes princípios são cruciais para qualquer investidor, seja ele iniciante ou experiente, tendo em conta que formam uma base para uma estratégia de investimento sólida e resiliente. E ao aplicá-los, o investidor irá, em princípio, aumentar as suas hipóteses de sucesso financeiro a longo prazo. O primeiro princípio é o investidor conhecer-se a si mesmo. E isto passa por estabelecer e compreender os seus objetivos, analisar a sua situação financeira e avaliar a sua tolerância ao risco. E este é um processo que se torna fundamental para que as escolhas dos investimentos estejam alinhadas com as metas pessoais do investidor e com a sua capacidade de lidar com flutuações de mercado. O segundo princípio é compreender o risco associado a cada tipo de investimento, e é importante reter que todos os investimentos têm um grau de risco em anexo. E o investidor terá de saber qual é o seu limite de conforto, e é importante também relacionar estas duas componentes, ou seja, o risco do investimento que está a fazer com a sua tolerância ao risco, para que encontre uma zona de conforto que não o faça reagir de forma pouco racional em momentos de stress de mercado. E esta melhor compreensão dos riscos ajudará o investidor a tomar, lá está, decisões mais informadas e a manter a calma durante períodos de queda. O terceiro princípio é o da diversificação, que deverá ser vista como um conceito de ferramenta para minimizar os riscos. E ao investir em diferentes tipos de ativos, o investidor pode proteger o seu portfólio contra flutuações significativas, tendo em conta que geralmente os diversos ativos reagem de forma distinta ao mesmo evento de mercado. E mais à frente iremos perceber melhor como funciona este conceito. O quarto princípio é a eficiência em termos de custos e impostos. O investidor não pode controlar os retornos de mercado, como já foi mencionado, mas pode minimizar os custos associados ao seu investimento e escolher um veículo de investimento que seja mais eficiente em termos fiscais. E a realização desta análise poderá então fazer uma grande diferença no retorno total dos investimentos ao longo do tempo. O quinto princípio é a visão de longo prazo, em que o investidor adota um processo contínuo, beneficiando do tal efeito de compounding, ou seja, do reinvestimento dos ganhos. E neste sentido, manter-se investido e reinvestir os retornos pode significar um crescimento exponencial do capital ao longo dos anos. O sexto e último princípio é entender o investimento de forma detalhada. Isto inclui estudar as diferentes classes de ativos, entender os fundamentos que as impactam, e este conhecimento ajudará então o investidor a tomar decisões bem informadas e a reagir de forma apropriada a certas alterações de mercado. E tendo abordado os 6 princípios do investimento, focamos-nos agora nos conceitos de tolerância ao risco e diversificação. A tolerância ao risco, que varia de pessoa para pessoa, é a capacidade de um investidor aceitar a possibilidade de incorrer num certo nível de perdas em troca de um retorno esperado. E esta pode ser influenciada por vários fatores, como a situação financeira, que quanto mais estável e melhor for a situação financeira do investidor, maior será a sua capacidade de assumir riscos. Temos também o horizonte temporal, em que investimentos com horizonte temporal mais longo terão uma margem mais alargada para recuperar de eventuais perdas. Temos ainda a versão pessoal ao risco, na qual naturalmente algumas pessoas são mais avessas ao risco do que outras, e por fim os objetivos de investimento, onde os objetivos de longo prazo podem então permitir uma maior exposição ao risco. Contudo, é necessário ter a noção que estes fatores não são estáticos no tempo e devem, por este motivo, serem reavaliados periodicamente para garantir que os investimentos continuam alinhados com o perfil do investidor. Isto é, de facto, um ponto bastante importante a reter. O segundo conceito é a diversificação, que pode ser interpretada como uma estratégia de gestão
de risco e de redução da volatilidade do portfólio através do investimento em várias classes de ativos. Posto isto, existem dois tipos de risco que podem ser mitigados pela diversificação. O primeiro é o risco sistemático, que é aquele que afeta o mercado como um todo, sendo impossível de eliminar completamente. Mas é possível de o gerir. O risco sistemático é medido através do beta, que representa a correlação do investimento com o mercado. Quando o beta é superior a 1, estamos a assumir mais risco que o mercado. Quando é inferior a 1, estamos a assumir menos risco que o mercado. O segundo tipo de risco é o risco não sistemático, e este é específico de uma empresa, de uma indústria ou de uma geografia, e este sim pode ser eliminado através da diversificação, enquanto o outro é gerido através do beta. Por fim, neste slide, é importante reter que a composição do portfólio do investidor deve então estar alinhada com a sua tolerância ao risco, assegurando que este esteja confortável com os riscos associados aos seus investimentos. Passando para o slide seguinte, vamos agora então abordar qual a relação entre os perfis de risco do investidor, as opções de investimento e os portfólios associados. Para avaliar o seu perfil de risco, o investidor terá de preencher um questionário, que o irá enquadrar, por exemplo, num de 3 perfis de risco. Ou será conservador, moderado ou agressivo. Para cada perfil do investidor, estes bloqueiam uma ou mais opções de investimento. Por exemplo, um investidor que seja classificado como conservador desbloqueia apenas a opção de investimento preservação. Assim como um investidor que seja do estilo agressivo desbloqueia todas as opções de investimento. E cada opção de investimento, como podem ver pela imagem, tem um portfólio com uma alocação central em anexo. E começando pelo portfólio preservação. Este é composto por 75% de obrigações e 25% de ações e é apropriado para indivíduos que tenham pouca tolerância ao risco e que preferem uma abordagem defensiva à gestão do seu capital, favorecendo a preservação do poder de compra e a estabilidade financeira. Este portfólio incide principalmente sobre títulos de dívida de elevada qualidade e ações defensivas. Embora este perfil já seja conservador por si só, a diversificação também existe e incide sobre a classe de ativos para minimizar riscos mais específicos dentro dessa classe. Quanto ao portfólio de equilíbrio, este é então composto por 50% de obrigações e ações. É ideal para investidores que estejam dispostos a aceitar um nível de risco moderado para alcançar um crescimento do capital de médio a longo prazo, mantendo uma certa segurança quanto a grandes flutuações de mercado. Este portfólio inclui uma alocação equilibrada entre ações e obrigações, o que também permite um ajustamento rápido às condições de mercado. Esta diversificação neste portfólio é feita através das diferentes classes de ativos, reduzindo tanto o risco específico como o risco de mercado. Por fim, relativamente ao portfólio de crescimento, este é composto por 25% de obrigações e 75% de ações. É mais adequado para investidores que não necessitam de liquidez imediata e possuem uma tolerância ao risco elevada e que têm em anexo ou têm o foco em maximizar os retornos a longo prazo. É principalmente constituído por ações de setores de elevada volatilidade e de potencial de crescimento, como o setor tecnológico, e este portfólio também tem incutida o conceito da diversificação. No entanto, é uma diversificação estratégica dentro de diferentes setores e geografias para tentar explorar certas oportunidades de crescimento e de investimento que sejam mais específicas. Avançando para o slide seguinte, vamos então explorar as diferentes classes de ativos, o que as torna adequadas para diferentes estratégias de investimento e como podem ser utilizadas para alcançar os objetivos dos portfólios apresentados anteriormente. Começando pela liquidez. Esta classe de ativos inclui investimentos que podem ser convertidos rapidamente em cash, sem perder valor. Esta componente não só funciona como uma reserva estratégica, que proporciona flexibilidade à carteira, como também confere segurança ao investimento em momentos de incerteza no mercado. Nesta classe estão incluídos os depósitos à ordem, os depósitos a prazo e os fundos e ETFs de mercado monetário.
Quanto à classe obrigacionista, esta é composta por títulos de dívida emitidos por governos ou empresas que representam um empréstimo feito pelo investidor ao emitente. E estes títulos oferecem um fluxo ou podem oferecer um fluxo de pagamento de juros periódicos e o reembolso do principal no vencimento. As obrigações são geralmente consideradas menos arriscadas que as ações e são úteis para investidores que procuram um rendimento estável. É possível obter exposição a esta classe através do investimento direto em obrigações ou através de fundos e ETFs que tenham exposição à classe e às diferentes subclasses. Depois temos a classe acionista, que é composta por títulos que representam partes do capital social de uma empresa, ou seja, quando o investidor compra ações, acaba por se tornar coproprietário dessa empresa. Esta classe de ativos oferece um potencial de retorno elevado na sua generalidade, mas também tem um maior nível de risco em anexo, com base no desempenho da empresa e nas condições de mercado. É também possível obter exposição a esta classe através de investimento direto em ações ou através de fundos e ETFs com exposição à classe. Por último, temos a classe alternativos, que inclui ativos como matérias-primas, imobiliário e fundos e ETFs alternativos. Estes ativos geralmente têm baixa correlação com os mercados de ações e obrigações, o que faz com que estes sejam uma boa ferramenta e existam nesta classe de ativos boas oportunidades para diversificar o portfólio e mitigar os riscos. Contudo, podem ser mais complexos e menos líquidos que as classes mais tradicionais. Perdão. Avançando para a conclusão da apresentação e respondendo à pergunta porquê investir. Acabamos por segmentar a resposta em 6 pontos principais. O primeiro ponto é reter a ideia de que o crescimento do capital incide ao longo do tempo, se o investidor investir cedo e de forma regular, não só sobre o investimento inicial, mas também sobre os ganhos acumulados. E aqui está presente o efeito de compounding. No segundo ponto, temos o combate à inflação, tendo em conta que uma carteira de investimentos direcionada com este propósito ajudará então o investidor a preservar o seu poder de compra. Depois temos o argumento do rendimento passivo, com a ideia de que o investimento em ações que pagam dividendos, em obrigações com pagamentos de cupons periódicos ou fundos e ETFs de distribuição, acabam por gerar uma fonte extra de rendimento contínuo. O quarto ponto é da literacia financeira, no sentido em que o processo de aprendizagem contribui para uma tomada de decisão mais informada. Temos ainda o quinto ponto com a diversificação e que vai para além da diversificação no portfólio, com as classes de ativos, como já vimos, e engloba também a diversificação das fontes de rendimento e do património em geral do investidor. E no último ponto, temos a realização de metas pessoais, tendo em conta que o planeamento financeiro ajudará o investidor a alcançar certos objetivos, como a compra de uma casa, pagar pela educação dos filhos ou manter o estilo de vida na reforma. Posto isto, dou por terminada a apresentação em si e teremos agora um espaço para colocarem as vossas perguntas. Já fui recebendo algumas perguntas ao longo da apresentação e teremos agora o espaço para dar resposta às mesmas. Eu irei então selecionar 2 a 3 questões para dar resposta e as que não tivemos tempo para responder irão ser respondidas a posteriori, assim que conseguirmos. Darei então cerca de 1 minuto a 2 para terminarem as questões que pretendem e iremos então iniciar a resposta às mesmas.
Ok, já tenho aqui duas ou três perguntas interessantes e vamos começar por esta. Qual o posicionamento do Banco Carregosa em relação às diversas classes de ativos? Ora bem, partindo do enquadramento macro feito no início da apresentação e começando pela classe de liquidez, acabamos por ver os instrumentos de mercado monetário como bastante atrativos, tendo em conta que acabam por conferir aqueles dois conceitos que falei há pouco, a flexibilidade e a segurança à carteira. E ao mesmo tempo que o investidor não abdica de uma rentabilidade atrativa, já que estes fundos têm uma rentabilidade indexada às taxas de juros de referência dos bancos centrais. Na classe obrigacionista, continuamos a apontar para o investimento em títulos de dívida de elevada qualidade creditícia, como é o conceito do investment grade, já que nos permitem minimizar o risco de crédito, ou seja, de eventuais defaults, e reduzir parcialmente o risco de taxa de juro proveniente de eventos de downgrades do rating. E tendo em conta que este tipo de eventos tende a ocorrer em menor probabilidade na classe do investment grade quando comparado com o high yield. Quanto à classe acionista, acabamos por favorecer o investimento em empresas de qualidade, empresas que se caracterizam por ter balanços robustos, negócios estáveis e cash flows previsíveis, tendo em conta que estas empresas acabam por permitir ao investidor uma maior visibilidade sobre os retornos futuros, ou seja, também acabam por ter menos efeitos de cauda. Por último, na classe alternativos, continuamos a ver o ouro como um investimento atrativo, tendo em conta as perspectivas de cortes das taxas por parte dos bancos centrais e um possível enfraquecimento do dólar. Para além do ouro, apontamos ainda para fundos alternativos que tendem a beneficiar da emergência de winners e losers devido a este ambiente de abrandamento económico e taxas de juros elevadas. Acho que estes são os principais pontos do nosso posicionamento e tendo em conta o enquadramento económico feito e as classes de ativos abordadas. Passando então para a segunda questão. Como é que a inflação persistente nos Estados Unidos e a desinflação mais rápida na zona euro afetam a estratégia de investimento? Quais os ajustes que devem ser considerados nos portfólios? Para responder a esta pergunta, eu vou segmentar a resposta em duas componentes, tal como a pergunta menciona. Do lado dos Estados Unidos, devido aqui diria, caso a inflação se mostre mais persistente no decorrer do ano e que este dado de 3,6% que mostrou um abrandamento da inflação core nos Estados Unidos não se repita na mesma magnitude nos próximos meses, os investidores poderão ponderar uma menor alocação em ativos com maior sensibilidade às taxas de juros elevadas, como por exemplo títulos de duration elevada. E volto a repetir, menor alocação neste tipo de ativos. No plano da zona euro, e considerada a antecipação de cortes nas taxas de juros por parte do BCE, os investidores poderão aumentar a exposição a títulos de dívida de elevada qualidade creditícia e ações que tenham uma componente mais cíclica, aproveitando a tal expectativa de que um ambiente de juros mais baixos poderá estimular o crescimento económico na região e fazer ressurgir as taxas de crescimento. Para isto, para qualquer destas situações, será importante a existência de uma reserva estratégica de liquidez que permita aos investidores então aproveitar estas e outras oportunidades de mercado que surjam decorrentes de ajustes nas políticas monetárias, ajustes das expectativas de mercado ou até mesmo correções de mercado. É esta flexibilidade em movimentar ativos rapidamente em resposta às mudanças macroeconómicas que se torna essencial em momentos de maior incerteza. E acho que estes também são os pontos principais de resposta. E vamos responder a mais uma pergunta.
Que alternativas de investimento tem o Banco Carregosa? Então, o Banco Carregosa hum, apresenta três principais alternativas. Numa vertente mais autodirigida, temos a plataforma de Global Link, que permite investir em ações, ETFs e derivados nos principais mercados globais. E ainda nesta vertente temos a ferramenta de pesquisa de fundos da Morningstar, onde é possível aceder a uma vasta gama de fundos de investimento que cobrem diferentes classes de ativos, aquelas que foram abordadas, e diferentes estratégias de gestão. Numa segunda vertente, encontramos o serviço de gestão, no qual a equipa de gestão de ativos de Banca Rosa acaba por fazer a gestão do património, aliás, dessa componente do património do cliente que seja colocada em gestão, de acordo com os seus objetivos financeiros, com o seu perfil de risco e com o seu horizonte temporal. E, por fim, temos ainda o serviço de consultoria, no qual o cliente gera o seu portfólio com o acompanhamento do seu gestor de conta, ou private banker, com acesso a recomendações e análises detalhadas para auxiliar a tomada de decisão nesse processo. Estas são as três principais vertentes de alternativas de investimento. Não havendo tempo para responder a mais questões, resta dizer-vos que iremos analisar as que ainda não foram respondidas e entraremos em contacto em breve. Por fim, queria agradecer a todos pela vossa presença e resta-me desejar-vos bons investimentos. Obrigado.